eu sou Duda Rodrigues e quero fazer um convite especial para o programa de hoje. Mas primeiro, eu quero agradecer o carinho, a audiência e a todas as mensagens que eu recebo lá no nosso WhatsApp, nos nossos canais de comunicação. Falar de saúde, prevenção, bem-estar e qualidade de vida é uma missão que nós temos no Saúde Você. E os nossos convidados fazem isso com muita responsabilidade. Nós falamos muito sobre atendimento humanizado, olhar para o paciente como um todo. E aqui, no Saúde Você, nós temos isso. Nós temos qualidade, nós temos informação e nós temos pessoas que estão preocupadas em trazer a você a melhor forma de ter qualidade de vida. Você deve acompanhar o Saúde Você de hoje, sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre dor neuropática, dor nos nervos. Cuidado, não é uma pessoa nervosa, mas para você saber, você vai ter que acompanhar. Bom, e agora nós vamos começar o programa falando sobre dor neuropática, mais conhecida como dor nos nervos. Primeira coisa, nós precisamos saber como diagnosticar, e ele responde a nossa pergunta. Tudo bem, doutor Marcos Brioski? Tudo bom, Duda? Bom dia. Bom dia, doutor. Vamos falar sobre o diagnóstico da dor neuropática. Então, é importante que os ouvintes que estão nos assistindo agora, eles entendam que a dor neuropática é aquela causada por lesão do nervo. Quando acontece a lesão do nervo, seja ela por um trauma, um traumatismo, uma lesão direta, por um ferimento, por exemplo, um acidente, ou às vezes por uma compressão, então certas partes do corpo esse nervo pode ser comprimido. O mais comum é no punho, que é assim, no túnel do carpo, e também na região lombar, que é quando tem uma hérnia comprimindo o nervo. E tem outras situações também, que é quando o nervo ele é infectado por um vírus, por exemplo, o mais comum, o herpes zoster, que ele faz uma lesão na pele também. Essa dor ela tem uma característica bem diferente das outras dores, porque é aquela dor em formigamento, queimação, às vezes em choque, e ela se estende por uma região muito grande do corpo. Então ela tem toda uma característica bem diferente do tratamento e é importante fazer o diagnóstico. A gente usa equipamentos como de termografia, que é um sensor muito parecido com esse, junto com outro sistema de computação, mas que ele vai filmar. Então a gente filma o corpo da pessoa, filma a região de dor, e fazendo essa varredura, a gente vai identificar qual que é a região que está diferente, qual que chama mais atenção. Então, através do calor que é emitido do corpo, esse sensor ele é ultrassensível, então ele consegue captar pequenas diferenças de temperatura. E na região onde está o nervo acometido, lesionado, ele muda completamente. Isso facilita muito a identificação e o tratamento posterior de uma forma mais correta. Doutor, a termografia, então, neste caso, como ela filma, ela vai fazer um diagnóstico pontual do nervo que foi acometido, que está lesionado. Sim, a gente vai conseguir identificar qual que é o território, qual que é a extensão disso aí, e também ela vai servir depois para o acompanhamento. Então, a partir do momento que você começa um tratamento, seja medicamentoso ou por uma outra técnica, se está melhorando ou não. Então, é bastante interessante. Também pela documentação pericial, né? Para as perícias, para a documentação de situações que, às vezes, outros métodos de imagem, eles não mostram. Então, às vezes, você não tem essa identificação no exame convencional de ultrassom, ressonância ou eletromiografia. Eu sempre falo da termografia porque eu fiz a termografia e esse exame realmente ele ajuda muito, inclusive, o paciente a entender. A explicação do profissional que faz o exame, você consegue realmente perceber os pontos que estão com a luz mais intensa, que são os pontos de dor. Todo exame é filmado e a pessoa vai acompanhando as imagens em tempo real. Então, ela se identifica, realmente o local onde dói está diferente, ela se identifica com isso e é um fácil entendimento para a pessoa também que não é da área médica. Isso é mais importante, né? A gente fazer o exame, compreender o exame que está sendo feito e tirar as dúvidas com o médico. Bom, doutor Lúcio Rotti, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutor, vamos falar sobre tratamentos para a neuropatia. Quando a gente tem uma dor neuropática, ele segue geralmente um trajeto, né? É o trajeto do nervo. E a gente pode tentar achar o alvo, se aquela dor ela tem uma fonte geradora. Então a gente faz o bloqueio diagnóstico, que a gente coloca um pouco de anestésico. Por exemplo, se eu tenho uma dor irradiada numa perna e essa dor a pessoa tem aquela sensação de choque, formigamento, de uma sensação como se fosse um gelo, um frio, né? Dormência associada, isso é uma característica da dor neuropática. Eu posso colocar um pouco de anestésico nesse gângliozinho sensitivo do nervo e se a pessoa tem uma melhora, a gente evolui esse tratamento com um procedimento de pulsar esse nervo. Por quê? O nervo está com uma crise convulsiva. Você tem que tirar o nervo dessa crise convulsiva, né? É um espasmo. Ele cria um espasmo também na musculatura, né? Ele vai fazendo espasmo na musculatura. Então você cria, além da dor neuropática, você cria contraturas dos músculos. Por isso já associa pelo menos mais dois tipos de dor. São dois tipos de dor. E eu fazendo ali, eu pulso esse nervo,
a gente consegue tirar o nervo da crise convulsiva, né? Uma outra maneira de tratar é que existem nervos no corpo que não estão diretamente relacionados com sensibilidade e motricidade. Eles estão relacionados com o controle de vísceras, de órgãos, né? Então a gente tem a possibilidade de fazer o mesmo procedimento nesse tipo de nervo, né? Então a gente pode tratar, por exemplo, uma dor do membro fantasma, né? Uma dor que a pessoa não tem mais um membro e ela sente aquela dor. É verdade isso? É verdade, isso aí é comprovado, né? É a nível do cérebro, né? O cérebro interpreta que existe um membro ainda e ele sente a dor da mesma maneira como se aquele membro existisse. Ou seja, a pessoa passou por uma amputação, ela perdeu uma parte da perna. Isso. Ela vai sentir a dor no local que foi amputado, quer dizer, não existe mais. Não existe, ela tenta até mudar de posição, né? Ela está, por exemplo, dormindo, ela tem a dor, ela tenta mudar de posição como se ela estivesse numa mesma posição e ela, né, não existe um membro, ela não tem o que fazer, né? Então, é uma dor constante, massacrante, né? Mas que a pessoa tem que ter a consciência de que ela não precisa sofrer disso, porque existe uma maneira de a gente poder controlar essa dor. Esse né? é o mais importante. Muito obrigada, doutor. E agora com o doutor Paulo Renato. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, obrigado. Doutor, vamos falar sobre a dor neuropática localizada. Existe a possibilidade da pessoa ter uma dor numa parte específica do corpo somente? Existe até comum a dor neuropática. Como você viu nas entrevistas anteriores, geralmente são dores fortes, que afetam muito a qualidade de vida. De um modo geral, os medicamentos que a gente usa para tratar a dor neuropática, que são os antidepressivos, os remédios para convulsão, também são lotados de efeitos colaterais e o paciente tem dificuldade de se adaptar. Então, se nós tivermos alguma alternativa para tratar essa região dolorosa, essa região do corpo, que corresponde àquele nervo lesado, vai ser uma ótima estratégia. Uma das coisas que podemos fazer é o uso da toxina botulínica, que a gente usa principalmente nos pacientes que têm uma dor depois do herpes zoster, aquele que dá geralmente nas costelas, que o pessoal chama de cobreiro. Então, se ele tiver uma dor localizada, que é a característica dessa doença, nós podemos tratar com toxina botulínica essa região com uma boa melhora. Uma outra alternativa, quando é uma área mais extensa, ou é uma doença que advém de uma lesão de um nervo que emerge da coluna vertebral, como é o caso do nervo ciático, o nervo do braço também, nós podemos colocar um neuroestimulador, que é um aparelho que é um gerador de energia elétrica, parecido com um marca-passo cardíaco, só que ele funciona modulando o sistema de dor, atingindo naquela área onde a pessoa sente dor, uma nova sensação, que é uma sensação menos desagradável do que a dor. Mas sempre o tratamento medicamentoso vem paralelamente aos tratamentos mais localizados, como eu falei. Doutor Nivaldo Teles, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Duda. Doutor, vamos falar sobre a neuropatia e o diabético. Como que é o tratamento? Então, a primeira coisa do tratamento da polineuropatia diabética, que é uma doença muito comum, principalmente no diabético, é o diagnóstico precoce e principalmente o controle da glicemia, o controle da glicose no sangue. É muito comum o paciente diabético estar com a glicose 120, 150 e achar que está normal. Esse valor não é o ideal. O ideal é sempre que esteja abaixo de 95. Por quê? Porque a glicose aumentada no diabético e em qualquer paciente vai produzir substâncias que vão inflamar os nervos. E essas substâncias que inflamam o nervo vai causar a lesão no nervo. Vai começar a dar a sensação de dormência, não sentir a ponta dos dedos, e isso pode levar a longo prazo a feridas que não cicatrizam, a possibilidade de amputação do dedo ou do pé do paciente diabético. E uma forma de prevenir isso, além de ter o controle rigoroso da alimentação e do diabético, seria o uso da termografia com um diagnóstico muito mais precoce. O tratamento inclui uma série de medidas, mas as principais são as medidas alimentares, regulação do hábito de vida e um suplemento de várias vitaminas para ajudar no tratamento do paciente com polineuropatia diabética. Tá certo. Bom, antes de ir para a segunda pergunta, eu vou aproveitar a primeira aqui, já emendando na diabetes. Eu tenho uma pergunta do telespectador que é o seguinte: o diabético pode desenvolver a dor neuropática? Na realidade, a polineuropatia diabética é um tipo de dor neuropática porque está lesando o nervo. Obrigada, doutor. E agora, doutor Paulo, me responda o seguinte, pergunta do telespectador. Eu tenho dores no rosto, então a pessoa tem dores na lateral, na face. Essa dor pode ser uma dor neuropática? Pode. Existem muitas dores que são chamadas dores orofaciais. Então isso é quase que uma especialidade dentro da nossa especialidade de tratamento da dor, que cuida desse tipo de paciente.
Um tipo de dor neuropática que é comum, e é muito bom a gente poder ter um tempinho para explicar sobre isso, é a chamada neuralgia do trigêmeo, a dor do nervo trigêmeo. Ele chama trigêmeo porque são 3 nervos, como se fossem 3 gêmeos. E o nervo maxilar e o nervo mandibular são os mais comumente acometidos. O que acontece? Pode haver uma confusão achando que é uma doença odontológica. E não é raro nós no consultório fazemos o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo e o paciente já perdeu alguns elementos dentários ao longo da vida achando que aquilo é uma dor de dentista. E não é, né? Não é um problema odontológico só. Então, o tratamento é medicamentoso, a maioria dos pacientes fica bem só com remédio, e é para aqueles que não respondem aos medicamentos, nós temos alguns procedimentos com radiofrequência, com balão e até mesmo uma cirurgia. Certo, muito obrigada, doutor. Bom, vocês estão participando, fazendo perguntas e a gente tem que passar aqui para os médicos. Doutor Lúcio Roth, a telespectadora pergunta o seguinte: eu sinto dores na mão e dormência durante a noite. Pode ser dor neuropática? Pode ser sim, Duda. Existe um nervo, né, que vai para a mão e que ele dá muita dor, principalmente uma dor noturna, principalmente nesses dedos aqui, ó, que pega esse dedão, o dedo indicador, o médio e uma parte do dedo anelar, né? Então é uma dor bastante intensa, essa dor pode até chegar até o ombro, né? Sendo que existe uma compressão quando ele passa por dentro de um túnel aqui no nível do punho, né? Ele é comprimido e ele fica bastante inchado, né? Então, um dos tratamentos que seria final seria a parte cirúrgica. O que a gente tem hoje na medicina para fazer, menos agressivo, né? Ou que seja tentado antes de um procedimento cirúrgico, seria a gente colocar um ultrassom, né, para a gente ver a imagem do nervo inchado, e eu entro com uma agulha, eu coloco próximo ao nervo, e ali eu faço um procedimento que chama hidrodissecção. Ou seja, com o líquido eu tento ganhar espaço nesse nervo. Ao mesmo tempo eu uso substância para desinflamar esse nervo, desinchar esse nervo, né? Então é um tratamento que tem uma eficácia interessante, né, e que pode controlar a dor do paciente sem mesmo ele ter que passar por um procedimento cirúrgico. Tá certo. Bom, é uma aula, né? Então, para você que está em casa, o pessoal tem participado, tem feito perguntas. Hoje nós tivemos aí, nós estamos selecionando as perguntas. Eu sei que vocês querem saber tudo, mas a gente tem um tempo e a gente vai tentando, na medida do possível, esclarecer as dúvidas de vocês. Mas se tiver mais dúvidas, entre lá no nosso site, acesse os nossos canais de comunicação no dudasaudevocê.com.br e também continue mandando mensagem pelo WhatsApp. É sempre importante lembrar que não é só para quem tem. Muitas vezes você, através da informação que você aprende aqui no Saúde Você, você pode ajudar alguém que está do seu lado, que está passando por isso. A gente continua aqui falando de prevenção, de bem-estar, qualidade de vida. Todos os domingos eu te espero às 9h15 da manhã. Uma semana abençoada, cheia de realizações e muito sucesso para todos vocês. Até o próximo Saúde Você.